Amém? Então, nessa noite eu queria compartilhar com vocês, trazer à memória de vocês, ou aqueles que ainda nunca ouviram falar, como que Deus, como que o povo de Deus, como Deus trabalhou com o povo dele nos anos de fome e no tempo das pragas. Amém? Então, eu quero começar falando com vocês sobre o povo de Deus. Nós somos descendentes, espiritualmente dizendo, de Abraão. Amém? O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Deus tem uma aliança. E nós somos parte dessa aliança. Amém? Quero começar então falando a partir do filho mais novo de Jacó. Tinha Benjamim, mas antes José. Amém? Vocês conhecem a história de José? Não vou conseguir falar tudo, a gente vai pincelar e eu quero só trazer para vocês o cuidado de Deus e o livramento de Deus nesses tempos difíceis. Nos tempos da fome e no tempo das pragas. Amém? Estão comigo? Amém. Então José, ele era o queridinho de Jacó. E por isso ele foi muito rejeitado pelos seus irmãos. Tão rejeitado que ele acabou sendo vendido pelos seus irmãos. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Deus levantou José para trazer o povo dele para o Egito, no momento de maior crise mundial de fome. Amém? Quero que vocês vejam comigo isso lá em Atos, capítulo 7. Versículos 9 e 10. Amém? A minha versão é, acho que é NA. Atos 7, do 9 ao 10. Diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, os patriarcas são os irmãos mais velhos, ok? Venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou, não apenas de algumas, está aí na sua Bíblia todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Amém? Depois, se você quiser estudar fundo a história de José, está lá no finalzinho de Gênesis, quando Deus dá um sonho para Faraó, e José, ele é levantado para não somente discernir esse sonho, mas também houve favor e graça diante de Faraó, que Faraó falou, bom, como Deus está com você, seu Deus, e trouxe essa revelação, então você vai ser o governador, você vai administrar o Egito. E só para relembrar, eram 7 anos que o Egito ia passar, 7 anos de abundância e depois 7 anos de muita fome. Então José trabalhou 7 anos armazenando, fazendo muita coisa, preparando para receber esses 7 anos de fome. E foi nesses 7 anos de fome, começou fome em todo lugar, e aí em Canaã, em todo lugar, e aí o povo começou a ir para o Egito. Amém? Então Deus usou José para trazer o povo de Deus para o Egito neste momento, para ser, como se fala, para se livrar da morte, da fome e para receber o sustento do Senhor. Amém? E aí nós vamos ler um pouquinho de como que José enfrentou esses anos de fome. Como que José enfrentou? E os israelitas, nós vamos ver também que os israelitas eles se tornaram escravos nessa própria condição de fome, juntamente com o povo do Egito. Agora vamos lá para Gênesis. Só vou dar uma pincelada. 47. A gente vai ler do versículo 13 ao 27. Amém? Não durmam. Vamos lá. Olha só. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto no Egito como em Canaã, desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava. E ele levou-a para o palácio de Faraó. Naquela época, era trigo, era cereal, era agricultura, né? 15. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou,
todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou o nosso dinheiro. Por favor, José, faça alguma coisa. Versículo 16, José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhes deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Lembra que foram 7 anos de fome. Versículo 18. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como nos esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais temos, nada nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Versículo 20. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, eles recebiam sustento regular do Faraó, e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Versículo 24. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem na sua casa. 25. E eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence a Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do Faraó. Olha que interessante. Era uma escravidão justa. Os israelitas acabaram se tornando escravos juntamente com todo o egípcio, por causa da fome. Mas era uma escravidão justa, porque eles falaram assim: olha, vocês vão receber sementes para vocês plantarem. Só que a 5ª parte tem que ser para Faraó. Mas um 4/5 dessa parte ficam essas sementes para vocês plantarem, e mais o sustento de vocês e da família de vocês. E os egípcios reconheceram a boa administração de José e o agradeceram. Mas olha a diferença para quem é povo de Deus. No povo de Deus, para o povo de Deus foi assim, no versículo 27. Olha que tremendo, versículo 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Guarda o nome dessa região, Gósen ou Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e se multiplicaram muito. Como pode, num tempo de fome, de escassez, o Senhor separar o seu povo? E nesse tempo, eles adquiriram muitas propriedades, eles frutificaram e se multiplicaram. Entende o que é o nosso Deus? Para o Senhor não tem, sabe, para o Senhor não há limites. Não há limites. Na maior crise de fome, ele levanta José com uma excelente administração. E ele conduz o povo. E o povo de Deus recebe a bênção, é agraciado, multiplica e frutifica. Amém? Bom, nisso tudo, só para a gente resumir a história, o pai de José, que estava lá, viveu mais uns 17 anos, ficou no Egito. José, ele viveu 110 anos, ele pôde ver seus netos e seus bisnetos, mas depois José e toda a sua família morreram. E aí o que aconteceu? Surgiu um novo faraó. Surgiu um novo faraó. E esse novo faraó, ele não conhecia a Deus. Aliás, perdão, ele não conhecia José. Então, agora quero que você acompanhe comigo lá em Êxodo 1. Ele não conhecia José. E para a gente entender, o povo de Deus era um povo separado. Quando José trouxe a família dele, Jacó e todos os seus irmãos, para ficarem
no Egito, por causa da fome, Deus separou eles separaram uma região chamada Gozen, ou Gozen, como fala? Gozen, ok. E essa região era uma região muito propícia para o rebanho, porque os israelitas, eles tinham rebanho, diferentemente dos judeus, dos egípcios. Então, era uma terra muito boa para eles. E Deus se manifestou ali o tempo todo. Amém? Então, eu quero que vocês leiam. A gente vai ler muito Bíblia hoje, porque eu quero que vocês vejam que não sou eu, mas é a palavra do Senhor sendo ministrada. Amém? E aí, olha o que aconteceu em Êxodo 1, a partir do versículo 6. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Olha a importância de nós ensinarmos geração em geração a palavra do Senhor. E prepararmos a próxima geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram e tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Versículo 8. Subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E ele disse ao povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Por causa disso, esse faraó começou a tirar aquela escravidão justa que José tinha colocado. E ele falou assim: agora nós vamos colocar cargas pesadas. Agora os israelitas vão trabalhar o dobro. Assim eles não vão ter tempo para adorar ao Senhor. E assim os israelitas construíram para o faraó cidades e celeiros de Pitom e Ramassés. Versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Quanto mais oprimidos, mais numerosos eles se tornavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios se sujeitavam a uma cruel escravidão. Olha que coisa. Ele ficou tão assim, impactado com o número de dos israelitas, que ele pegou e falou assim: olha, não vamos deixar nem mais nascer, porque eles são muito numerosos. E eles pegaram as parteiras e falaram: olha, se nascer menino, pode matar. Se nascer menina dos hebreus, deixa viver. Mas Deus foi tão tremendo e maravilhoso que as parteiras temeram ao Senhor. As parteiras não obedeceram ao rei, a Faraó, mas elas temeram ao Senhor. E aí ele foi questionar, e ele falava assim, ele começou a ver que o número de meninos estava crescendo, ele falou assim, foi questionado, falou assim: olha, as parteiras falaram, quando a gente chega lá, as hebreias são muito rápidas, né? São muito férteis, quando chega lá, já nasceu. E aí ele teve que ter uma outra jogada. Bom, já que eu não estou conseguindo impedir que os meninos nasçam, então vamos pegar todas as crianças, meninos, e vamos lançá-los ao rio. Nesse momento, Deus levanta Moisés. Amém? Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés, olha que tremendo. Moisés nasce com um propósito, que aonde ele nasceu, já era para ele ter sido morto. Mas por causa de uma parteira usada pelo Senhor, ele sobreviveu. Depois Deus usa a mãe dele. E fala, enquanto ele está ali amamentando, vamos ler essa parte. Vou dar uma resumida, melhor, vamos lá. Atos 7. Olha que coisa tremenda, nós estamos falando sobre Velho Testamento. E em Atos, a gente menciona a vida de Moisés. Por quê? Porque todo o Velho Testamento, ele aponta, ele é uma sombra para o Novo. E a palavra de Deus fala conosco. Amém? Então, vamos lá voltar para Atos 7. Do versículo 20 ao 34. Aqui ele faz uma boa resumida. Amém? Atos 7, do 20 ao 34. Amém? Naquele mesmo tempo, nasceu Moisés,
que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando ele teve que ser deixado, que aí foi a estratégia da sua mãe, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Versículo 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Guarda isso. Guarda essa informação, porque lá na frente nós vamos usar. Ele veio a ser poderoso em palavras e obras. Amém? Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os irmãos israelitas. Nestes 40 anos, ele fica em Midian, ele se casa, ele tem 2 filhos. E aí, depois, ao 24, ao ver um deles, ele volta a Israel. Perdão. Já estou adiantando a história aqui. Eu vou ler, que é mais fácil. Espera aí, vamos lá, 24. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês não são irmãos? Por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Aí sim. Passados mais 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas e uma sarça em chamas no deserto. Bom, a história vai longe, a gente só vai dar uma pincelada. Deus levanta Moisés. Agora. Por quê? Porque passado o tempo de fome, onde Deus surpreendentemente, deu livramento ao povo de Deus, agora veio uma pesada escravidão. E aí Deus, como levantou José, ele levanta Moisés. Amém? E a gente tem que entender quais são os tempos de todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E o tempo, e o povo lá do Egito, o povo de Deus começou a clamar. Clamar e aclamar. E é por isso que Deus levantou Moisés. A intercessão, o clamor é muito importante para tocar o coração de Deus. Amém? Vamos voltar lá para Êxodo. Capítulo 2. Versículo 23 a 25. Amém? Muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Foi nesse tempo que Deus levantou Moisés. Amém? Daí, no capítulo 2 e no capítulo 3, quando é uma história bem conhecida de vocês, nossa, Moisés, ele está lá apacentando e ele vê um arbusto pegando fogo, mas as folhas não se queimam. E aquilo chama a atenção dele. E ele chega perto e fala: deixa eu ver o que é isso. E aí ele ouve a voz de Deus. E ele fala: Moisés. E aí ele percebe que é o Senhor. E aí o Senhor fala: tire a sandália dos seus pés, porque aqui é lugar santo. E ali Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés. Fala: Moisés, eu quero te usar. Você vai libertar o meu povo. Você vai tirá-lo do Egito e vai levá-lo para uma terra que mana leite e mel. E eu vou usar você. E Moisés fala: mas Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado em falar, usa outra pessoa. Mas vocês lembram que nós lemos anteriormente? Que ele era poderoso, ele foi instruído e ele chegou a ser poderoso em suas palavras e obras. Mas naquele momento, ele não se sente capaz. Eu quero dizer para vocês que nós nunca vamos nos sentir capazes de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É muito mais fácil a gente falar: Senhor, chama o outro. Eu não sei falar. Senhor, o povo não vai me ouvir. Deus ficou tão bravo com ele, tão irado, ele falou assim: tá bom, Moisés. Tem Arão, seu irmão, eu sei que ele é eloquente, ele fala bem. Então, chama ele, eu vou falar com você e você vai falar com ele e ele vai falar com o povo.
Olha como Deus é maravilhoso, misericordioso e nos ama. Não é verdade? A gente tem que entender que não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Que o Senhor não chama ninguém que está preparado. Ninguém. Mas Ele chama aqueles que são inseguros, que não se sentem capacitados, mas que têm um coração totalmente voltado para o Senhor e confia no Senhor. Amém? Olha que tremendo. Depois disso, Deus então fala, e aí ele começa a conversar com Deus, e ele fala, Deus, como que eles vão me ouvir? E ele fala, Moisés, o que você tem na mão? Uma vara, um cajado. Falei, então, esse cajado eu vou te usar. Eu vou usar esse cajado. E aí Deus começa a ministrar para ele, você vai jogar o cajado vai virar uma cobra, e eles vão ver, e você vai pegar o cajado vai puxar pelo rabo de volta, pela cauda, e vai voltar a ser cajado. Então, ele foi ministrando e dando autoridade e sabedoria para que Moisés pudesse fazer isso. E aí Moisés se encontrou, estou resumindo a história, Moisés se encontrou com Arão, e eles foram primeiramente falar com o povo. Amém? Com os israelitas. E quando eles chegaram lá e falaram para os israelitas que Deus tinha levantado, que Deus ia levá-lo, eles ficaram muito felizes, porque era uma resposta de oração, não é? É uma resposta, glória a Deus, finalmente vamos ser libertos, finalmente vamos sair dessa escravidão. E aí então, Moisés e Arão foram falar com Faraó. E esse Faraó, ele já estava usando de astúcia, já não estava gostando do povo de Deus. Quando Moisés e Arão chegou, ele falou, o quê? Falou, vocês querem tirar eles? Eles chegaram e falaram assim, nós queremos tirar esse povo, nós queremos que esse povo saia para adorar o Deus vivo, fora da terra do Egito. E ele falou, se você não deixar a gente fazer isso, nós vamos ter que manifestar os sinais de Deus aqui na terra. Uma das coisas que é interessante a gente ver é que as pessoas precisam de sinais. As pessoas precisam. As pessoas, como o Márcio estava ministrando aqui antes, as pessoas não conseguem viver pela fé. As pessoas não conseguem simplesmente ler e crer no coração e viver aquela palavra. As pessoas precisam de sinais. E o mundo mais ainda. Por isso Deus vem e Ele entra. Ele entra com as 10 pragas. Amém? Quem lembra dessa história? Amém? Quem lembra da história das 10 pragas do Egito? Nós vamos revê-las hoje. Amém? Mas, então, quando Deus vai lá e fala com Faraó, ele não gosta, ele endurece o coração, como Deus falou que iria fazer. Ele endurece o coração. E ele falou assim, você quer tirar esse povo daqui? Então, agora o jugo vai ser maior. Sabe o que Faraó faz? Agora ele falou assim, olha, vocês, antes, a gente dava palha, e vocês só faziam o tijolo. Agora, vocês estão tendo tempo, vocês querem ter tempo para adorar? Vocês são preguiçosos. Depois vocês podem ler lá. Vocês são preguiçosos, então vocês vão trabalhar. Agora vocês também vão colher a palha, vão pegar a palha e vão fazer os tijolos. E vão fazer a mesma medida. E se vocês estiverem fazendo com o mesmo tempo, eles tomavam chicoteadas. E aí, o que aconteceu? Quando o povo de Israel começou a ver que estava acontecendo isso, imediatamente eles foram se queixar para Faraó. Faraó, o que está acontecendo? O que nós estamos fazendo? Não, vocês não querem adorar o Deus de vocês? Vocês são preguiçosos, vocês vão ter que trabalhar mais. E aí eles imediatamente saíram para Moisés e Arão e falaram assim, o que você está fazendo conosco? O que você está fazendo conosco? Você está fazendo com que Faraó nos odiasse. É uma parte muito interessante. A gente tem que tomar cuidado com as queixas. A gente tem que tomar muito cuidado com as queixas. Porque o povo de Deus não queria ser liberto? Queria, mas não sabia que tinha que pagar um preço. Moisés se sentiu sozinho. E aí Moisés também foi se queixar com Deus. Deus, olha aqui. Olha aqui, o povo também está se queixando. Deus teve que colocar Moisés, todo mundo no eixo. Falou, eu vou ser com você. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas nesse momento, Moisés não teve o apoio do povo de Deus. É interessante isso. Quando Deus dá algo para você, muitas vezes você vai andar sozinho. E você vai lutar por uma causa, por pessoas que não vão querer
acreditar, elas querem a bênção, elas querem o benefício, mas elas não querem passar por aquilo. Elas vão se queixar. Temos que tomar muito cuidado com as queixas. E quando Moisés foi falar novamente com o povo estava tão desanimado, tão angustiado, tamanha era a opressão, que eles não quiseram ouvir. Mas Moisés, glória a Deus por isso, seguiu em frente, porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Por isso que nós temos que ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, não vai ser nenhuma nem duas. Você vai caminhar sozinho de pessoas, mas com o Senhor. Amém? E aí, lá em Êxodo 7:3 diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vamos lá para Êxodo 7. Êxodo 7, versículo 3. Isso mesmo. Amém? O Senhor falando para Moisés: eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito. Às vezes nós estamos orando por algo, mas é o Senhor quem endurece o coração daquela autoridade. Está entendendo? É o Senhor quem endurece o coração de quem Ele quer. Muitas vezes a gente está orando, mas a gente tem que aprender a passar pelos processos. Porque nós não sabemos a soberania de Deus. Nós não sabemos os propósitos de Deus. E o Senhor falou: eu vou endurecer o coração dessa autoridade. Mas eu vou mostrar para todo o Egito. Lembra que o Egito era a maior potência? Todos os meus sinais e as minhas maravilhas. E é tremendo e interessante que as 10 pragas, algumas delas são mencionadas em Apocalipse. E muitos profetas, como nós estudamos aqui alguns, também falam sobre pragas. Sabe por quê? Porque isso é um sinal de Deus. Agora, para o povo de Deus, nós precisamos andar por fé, e não por vista, e não pelos sinais. Porque nós vamos ver que algumas dessas pragas, os próprios magos do rei de Faraó imitaram. Então, se você não estiver firme com Deus, se você não conhecer essa palavra, você também pode ser enganado. E aí eu vou passar rapidamente em cada uma delas. Depois, se você quiser ler, é muito interessante você ler versículo por versículo, você vê cada detalhe. Mas aqui eu não vou me atentar especificamente em cada uma. Amém? Então, Deus endureceu o coração de Faraó. Falou: eu não vou deixar, Moisés, você libertar esse povo. Esse povo vai ficar aqui e vai trabalhar para mim. E vai ser nesse jugo pesado. Ele falou assim: você não vai se arrepender, então você vai conhecer o Deus de Israel. Interessante que logo no início, quando Moisés fala com Deus, na sarça ardente, ele fala: Senhor, mas eu vou em nome de quem? Porque lá no Egito é Deus para tudo quanto é jeito, né? O Deus do sol, o Deus da lua, eles têm Deus para tudo. E falou: Senhor, como que é você? E o Senhor disse: você vai dizer que Deus que vai te representar é o eu sou. Esse é o Deus. O eu sou. O Egito saberá que não existe Deus além do eu sou. Amém? E aí ele começa. E a primeira praga que ele começa é pegar a vara, tocar no rio Nilo. E aquele rio se transforma em sangue. Por que ele pegou o rio Nilo? Porque o rio Nilo, no Egito, ele sustentava toda a economia. Tudo ali no rio fluía. Então o rio Nilo para eles era consagrado. O rio Nilo, os magos do rei foram lá e com as suas ciências conseguiram imitar. E falaram: isso é fácil, nós também conseguimos. E eles foram lá e fizeram a mesma coisa. Então o que aconteceu? O coração de Faraó falou: seu Deus não é melhor do que o meu Deus. Então ele continuou endurecido. E aí se passaram 7 dias com o rio Nilo cheio de sangue. Os egípcios, para beber água, eles tiveram que cavar um rio próximo para poderem encontrar água. Imagina. O segundo deus a ser abatido foram as rãs.
acredite se quiser, os egípcios adoravam as rãs. Quando o rio Nilo ficava cheio, apareciam algumas rãs. E elas vinham e entravam assim na terra. E quando eles viam aquilo, eles adoravam, reconhecendo que aquelas rãs era a deusa da fertilidade. Sabe o que Deus fez? Porque eram algumas. Ele mandou uma multidão de rãs. Tantas que entraram nas casas, nos quartos, na cama, não tinha para onde ir. E ele fez isso, mas o que aconteceu? Os magos conseguiram imitar a mesma coisa. Entendem que Deus permite até isso acontecer, para que nós, o seu povo, sejamos guiados não por vista, mas por fé, pelo que cremos. Amém? E ouvirmos e obedecermos a voz de Deus. A terceira praga foram os piolhos. E desta vez, os magos não conseguiram mais fazer as suas magias. E aqueles piolhos entraram e começaram a incomodar o corpo tanto das pessoas, dos egípcios, quanto dos animais. Qual foi o terceiro deus a ser derrubado? O orgulho e a prepotência. Imagina que os seus magos não puderam reter isso. Que o Deus, o Eu Sou, o poderoso, mandou aquilo. E naquele momento, Faraó falou, não, tá bom, gente, eu me arrependo, vou deixar o seu povo ir, ore a Deus, peço perdão, me arrependo. Cesse esses piolhos, pelo amor de Deus. Toda vez ele pedia para que Moisés parasse, ele dizia que ia se arrepender e não se arrependia. E aí ele falou, não, eu vou me arrepender. E novamente, não se arrependia. Mas Moisés orava e sempre cessava. E aí veio a quarta praga, as moscas. As moscas. Essa parte eu quero ler, porque é bem interessante. Vamos comigo para Êxodo 8. Olha os detalhes de quando Deus envia uma praga e a diferença que ele faz com o povo de Deus. Vale a pena ser povo de Deus. Vale muito a pena servir ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Êxodo 8, versículo 20. Deixa eu procurar aqui. Estão comigo? Depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar vocês e os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Eu falei de moscas, sim. 22. Mas naquele dia tratarei de maneira... Olha que tremendo o versículo 22. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen. Lembra dessa terra? Onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Olha o versículo 23 também, tremendo e maravilhoso. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Olha que Deus tremendo. Eu vou judiar, mas o meu povo não será tocado. Lá em Gósen, essas moscas não irão. Olha que tremendo o braço forte do Senhor. E os magos também não conseguiram fazer isso. E aí, Faraó tenta ceder parcial. Ele começa a ver isso e fala, tá bom, eu me arrependo. Vocês querem ir? Ele começa a negociar. O sistema sempre vai negociar. Sempre. Mas nós não podemos negociar a palavra de Deus. Ele falou, vocês querem ir? Então vão os homens, deixa as mulheres, deixa as crianças aqui. Ele falou, não, é todo o povo. Amém? Então temos que tomar cuidado com isso. Aquilo que Deus falar, nós temos que obedecer exatamente. E não deixar que as pessoas, o sistema, negocie as coisas de Deus conosco. Amém? E aí fomos para a quinta praga, a morte dos animais. O que acontecia? O Egito, ele tinha todos os animais. E aquilo lá era a fonte, a economia dele. Com os animais, ele fornecia carne, leite, couro e lã. Ele abastecia não somente a cidade, mas ele tinha um comércio exterior lá, era
muito grande. Amém? E aí, o que aconteceu? Num só dia, todos os animais morreram. Detalhe, os animais dos israelitas não foram tocados. Um povo separado. Farei distinção entre o seu povo e o meu povo. Eu lembrei, sabe do quê? Da Bolsa de Nova York, em 1929, não lembro. Lembra quando despencou aquela Bolsa de Nova York? Gente, de um dia para a noite, aquela maior crise. Imagina a crise que deu de um dia para a noite. O recurso do Egito eram aqueles animais. Todos os animais morreram. Acabou a economia. Do dia para a noite. Vocês estão entendendo? Vocês estão discernindo os tempos e as coisas? Se isso chegar a acontecer, o povo de Deus tem que confiar no Senhor. Nós não confiamos no governo, nós não confiamos no nosso trabalho, nós confiamos no Senhor. É Ele quem nos sustenta, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Isso é o tipo de fé que o Senhor quer que nós tenhamos e que Ele nos sustenta. Amém? Vamos continuar. A sexta praga são tumores ou feridas. Depende da tradução da Bíblia que você está lendo. Amém? Esses tumores, essas feridas, elas causam, muita dor nas pessoas e também nos animais. E você imagina que os magos não conseguiram usar a ciência e fazer magia para tirar os tumores das pessoas. Por quê? Porque Deus queria mostrar que só Ele é quem põe e que tira. E que somente Ele é o que cura. Amém? A sétima praga, tudo isso que ia acontecendo, Faraó falava, não, pode orar, eu me arrependo, vamos negociar. Agora ele falou assim, agora podem também as mulheres, mas agora você vai deixar os animais aqui. Ele falou, não, os animais não. Ou teve uma hora que ele falou assim, não, vocês podem adorar, mas adorem aqui no Egito, não precisa sair do Egito. Olha o sistema negociando. E aí ele chegou com a sétima praga, que eram chuvas de pedras ou chuva de granizo. A gente sabe como que é chuva de granizo, né? Aquelas chuvinhas chatas que estraga carro, que quebra um monte de coisa, vocês imaginam. Nessa parte, todos os líderes de Faraó, seus oficiais, já estavam temendo ao Deus de Moisés, o Eu Sou. E ele começaram a aconselhar. E ele viu que o coração de Faraó estava endurecido. E sabe o que ele fez? Ele falou, então por conta própria, eu vou guardar o meu rebanho e eu não vou deixar ninguém. Porque ele falou assim, olha, vai vir uma chuva de granizo. Todo o rebanho, pessoas que estiver no campo, morrerão. Faraó não ligou, mas os seus oficiais sim, e guardaram. E o povo de Deus também foi guardado. E o estrago foi grande. Destruiu todas as plantações, todos os animais. Olha isso. Sabe qual era o Deus do Egito que queria ser abatido? Era o Deus do clima e o Deus da colheita. Porque os egípcios adoram a colheita, o clima. Mas quem manda no clima e na colheita é o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas olha como Deus, Ele é de detalhes. Em Êxodo 9, no versículo 31, depois dessa tremenda chuva de granizo, olha ainda o que aconteceu. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com as espigas e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Ou seja, não tinha sido totalmente destruído, tinha umas sementinhas lá. Sabe por quê? Porque Deus já estava preparando a próxima praga. A praga dos gafanhotos. Tremendo isso. Vamos ler essa parte também. Êxodo 10, versículo 1 e 2. Vou ler só os mais relevantes aqui, amém? Mas vale a pena você ler por detalhe na sua casa, amém? O Senhor disse a Moisés, vá a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos
como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Gente, essa palavra em Êxodo está se cumprindo hoje. Porque isso aqui, tudo que Deus fez, é para que a gente lembrasse hoje também. E para que a gente visse como o Senhor zombou desses deuses, falsos deuses. E a gente tem que contar isso para os nossos filhos. E ver as grandes maravilhas que o Senhor fez. E que o Senhor tem feito. E que o Senhor fará. Amém? A gente trouxe uma ministração aqui sobre, no livro de Joel, sobre gafanhotos. E lembra que gafanhotos tinham 4 tipos de gafanhoto? E o último dele, ele sugava a seiva. Então, aqui em Êxodo 9:31, quando ele falou assim, o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Mas quando veio a praga dos gafanhotos, aí destruiu tudo. Não tinha mais o que fazer. Ele destruiu tudo e completamente. Interessante também a gente saber que essa praga dos gafanhotos, Deus também menciona ela em Apocalipse 9. Depois você pode ir lá. Vai ser um dos sinais que Deus ainda vai fazer. Amém? E com isso, acabou-se completamente tudo. Mas mesmo assim, Deus fala que Ele continua endurecendo o coração de Faraó. Sabe, isso traz para a gente que a gente deve ser perseverante em confiar em Deus. A nossa geração é uma geração que tudo é muito fast food. Está demorando muito? Eu vou para outro lugar. Eu vou comer em outro restaurante, eu vou comprar em outra loja. Não, quero fazer faculdade, alguma coisa, eu quero a coisa mais rápida, 2 aninhos, não sei o quê. Sabe, tudo é muito rápido. Nós não sabemos passar pelos processos da espera e do tempo. Deus podia ter feito na primeira, sim ou não? Ele é Deus. Mas por que Ele quis trazer 10 pragas? Por quê? Deus, Ele é soberano e Ele trabalha. E nós, seus filhos, temos que crer e confiar. Sabe por quê? Porque Ele ainda continuava, era Deus quem endurecia o coração de Faraó. Não adianta você orar quando Deus endurece o coração de Faraó. Nesse momento, nós temos aqui obedecer aquilo que Deus está nos falando. Amém? Tremendo isso. Muitas pessoas abortam processos na sua vida, porque você não consegue esperar por todos esses processos. Deus, o Senhor não prometeu? Cadê que vai acontecer? Estou esperando, Deus. Nossa, olha, já aconteceu tanta coisa, eu estou aguentando mais. O Senhor não prometeu? Olha isso. Não, agora vai, agora vai. Não se perca no meio dos caminhos. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser firme. Tem que ficar firme com o Senhor. Amém? Então veio a 9ª praga. Porque Deus queria, aleluias, que a gente contasse para os nossos filhos. E eu estou contando aqui para vocês hoje. Como que Deus zombou dos deuses de Faraó. Aí, sabe qual foi o penúltimo deus a ser abatido? A praga das densas trevas, escuridão. Sabe por quê? Durante 3 dias, o sol não apareceu. Os egípcios, todas as manhãs, eles esperavam o sol aparecer. E eles adoravam o sol. Era o deus Ra. Tem nome para cada um deles. Era o deus Ra. E eles adoravam. Olha, o deus Ra. Imagina que durante 3 dias eles não puderam adorar o deus Ra. Mais profundo ainda, se você estudar, os faraós, eles acreditavam que eles eram descendentes do deus Ra. Então, por isso que os faraós tinham muito poder. Então, você imagina os egípcios ali olhando e falando, Faraó, você não tem poder? Cadê o deus Ra para nós adorarmos? 3 dias, densas trevas. Mas, na casa do povo de Deus, na cidade de Gozem, tinha luz. Não houve trevas. Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos que confiar. Nós estamos aqui. Juízo, pragas vão passar. Mas nós somos um povo escolhido por Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas quando nós tememos ao Senhor, Ele nos livra. Entendem isso? Aleluias. E a última praga, como vocês sabem, foi uma praga que Deus falou com Moisés logo no início. Porque Deus falou assim,
Moisés, você vai chegar para Faraó e vai dizer assim: você está com meu filho, o meu primogênito, Israel, meu filho. Liberta, para que ele venha me adorar. Se você não libertá-lo, eu vou matar o seu primogênito. Deus já tinha colocado isso desde o início, mas precisava passar por esses processos todos. E Deus faz algo tremendo, que não dá para a gente se aprofundar aqui, mas Ele prepara a primeira Páscoa. Porque tinha uma das festas deles que eles já tinham que preparar os pães e tudo mais. E aí ele pegou e falou: não, agora vocês vão fazer a primeira Páscoa. Porque o que vai acontecer vai ser memorável. Vocês não vão mais esquecer. E sempre vocês vão celebrar essa Páscoa. O que vai acontecer? Quem é povo de Deus vai pegar um cordeiro, vai pegar o sangue e vai passar nos umbrais da porta. E vocês nesse dia vão celebrar a Páscoa e não vão sair de casa. Porque o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos. Deus já estava fazendo um prenúncio de Jesus, o sangue dele vertido na cruz. Jesus celebrou a última Páscoa e trouxe o início da ceia, porque ele foi o nosso cordeiro pascual. Olha que coisa tremenda. Então, hoje, os judeus, quando eles celebram a Páscoa, eles não deixam de esquecer de como Deus os livrou do Egito. Para quê? Porque a gente não esqueça de quem Ele é. E se nós estamos aqui, é porque Ele é conosco. Amém? Agora, olha que coisa mais tremenda e interessante. Em Êxodo 12, no versículo 38, ele fala assim: com eles foram muitas outras pessoas. Além das ovelhas, das cabras e do muito gado. E eu comecei a pensar nisso. Quem eram essas outras muitas pessoas que foram com eles, que saíram do Egito? Porque é óbvio que depois dessa 10ª praga, Faraó falou assim: não, agora eu estou expulsando vocês. E Deus faz muitas coisas. Eles colocam, eu creio que eles colocaram graça e favor do povo de Deus, que eles falaram assim: olha, vocês podem pedir para os hebreus, para os egípcios, o que vocês quiserem, que eles vão dar. Brincos, roupas, joias, tudo que eles vão dar. E eu creio que nesse tempo todo de processos de Deus, de pragas e de tudo, as pessoas, tanto os oficiais, os egípcios, o povo, estava vendo quem era esse eu sou. E muitos decidiram deixar o egípcio e seguir como o povo de Deus. Vocês entendem isso? Olha que coisa tremenda. Com eles foram muitas outras pessoas. Isso fala de evangelismo. Amém? Fala de evangelismo. O que Deus está nos falando? Que nós temos que estar prontos. E que nós temos que estar neste lugar de Gozen. Gozen é um lugar hoje espiritual. É um lugar onde é um lugar de livramento. É um lugar que o Senhor nos protege. É um lugar que o Senhor nos livra. É um lugar que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarda nossa mente, nosso coração em Cristo Jesus. É um lugar que nos fala que nós somos um povo escolhido por Deus, que nós não vamos sofrer essas pragas e esses juízos. Este é o lugar espiritual que nós temos que estar. E por isso nós não precisamos nos amedrontar. Mas nós também temos que entender que nós temos que trazer muito mais pessoas para este lugar. Entendem isso? Nós temos que trazer muito mais pessoas para este lugar. Este lugar é o lugar onde nós estamos assentados com Cristo, nas regiões celestes. Nós somos apenas peregrinos aqui. Quando nós entendermos isso, tudo o que vier daqui para frente, que tudo que passarmos, se nós estamos neste lugar, nós vamos mostrar, as pessoas vão olhar para nós e elas vão ver o grande eu sou. Porque eu não dependo da economia desse país. Porque eu não dependo do meu trabalho. Porque eu não dependo da situação que eu estou passando. Eu dependo do meu Senhor. Eu dependo do meu Senhor. E eu creio que Ele é um Deus de livramento. Mas eu também tenho que fazer a minha parte. Passar pelos processos. Confiar, ter paciência, aguardar pelas promessas do Senhor. Não dá para ser, Deus vai me dar uma coisa, me deu. Não. Nós temos que passar por tudo isso. Amém? E qual é o posicionamento hoje nosso como igreja? Quero ler Lucas com vocês.
Minha internet não está querendo funcionar. Ah, consegui. Lucas 6, 27. Amém? Que tempo que nós estamos vivendo. Que tempo que nós temos que viver hoje, mais do que nunca, nós temos que viver essa palavra de Lucas 6, 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os maldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Versículo 31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Por quê? Que mérito que vocês terão se amarem quem te ama? Até os pecadores amam quem os amam. E que mérito vocês vão ter se fizerem o bem àqueles que são bons para você? Até os pecadores agem assim. E que mérito vocês terão se emprestarem para as pessoas que vão te devolver? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem. Emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. A gente fala, Deus, Ele não merece. Nunca mais fale isso. Deus é bondoso com os ingratos e com maus. Nunca mais fale que ninguém merece, mesmo que a pessoa não mereça. Porque Deus é bondoso com os ingratos e com os maus. Sejam misericordiosos assim, como o Pai de vocês é misericordioso. Nós temos vivido dias em que as pessoas têm nos cancelado por muito pouco. Ah, você não fez o que eu gostei. Ah, não quero mais saber. Nós estamos vivendo dias em que nós temos que estar neste lugar de gozo, porque se a gente está nesse lugar de descanso, de saber quem nós somos em Deus, a nossa identidade, nós vamos conseguir amar todo esse povo. Nós temos que estar preparados para sermos, temos falado isso aqui na igreja, nós vamos ser insultados. Vamos voltar, sobe um pouquinho, em Lucas 6 mesmo, a partir do versículo 20, vamos lá. Você é bem-aventurado, você é feliz, quando fala, bem-aventurados os pobres, a vocês pertence o reino de Deus. 21, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, os expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo maus por causa do Filho do Homem. Amém? Esse é o nosso papel. Amém? Aleluias. Deus, Ele tem sido maravilhoso. E por causa do seu grande amor, Ele tem demonstrado paciência. E Ele tem dado oportunidade para que as pessoas se arrependam. Para que se voltem para Ele. Amém? Mas Ele não pode fugir da sua palavra. Porque Deus, Ele é justo. Ele é verdadeiro. E eu lembro de uma canção muito antiga, que nem me colocaram na internet, e eu cantava quando eu era adolescente, que é a canção de Apocalipse 15, que diz assim, grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu santo nome? Porque só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Os atos de justiça do Senhor estão sendo manifestos. Quem não temerá o seu santo nome? Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.